Você já imaginou como uma arma silenciosa e devastadora pode paralisar uma das potências mais ricas em petróleo do mundo? O Ocidente criou sanções para sufocar a indústria petrolífera da Rússia, esperando que o dinheiro para financiar a guerra na Ucrânia secasse rapidamente. Mas a verdade chocante é que essas sanções tradicionais não foram suficientes. A Rússia continuou vendendo seu petróleo, gerando bilhões para sustentar seu conflito. Até agora. A virada dramática vem das chamadas sanções voadoras da Ucrânia, enxames de drones de longo alcance que durante semanas, têm atacado incansavelmente as refinarias russas, incendiando estoques e destruindo equipamentos cruciais. Desde 2024, essa estratégia tem enfraquecido a máquina militar russa, cortando seu combustível, tanto literal quanto figurativamente. Afinal, o petróleo refinado é o coração que mantém tanques e veículos em movimento, além de ser o principal produto que a Rússia consegue vender para o mundo. Vamos para a região de Saratov, às margens do rio Volga, um dos centros industriais mais valiosos da Rússia, lar de uma refinaria vital para o esforço de guerra e o abastecimento interno. Essa área, rica em recursos naturais e industriais, também é um polo cultural e científico, abrigando universidades e dezenas de institutos de pesquisa. Porém, em agosto, Saratov tornou-se um campo de batalha invisível, alvo constante dos drones ucranianos. Diferente do que a Rússia poderia fazer, atacar instituições acadêmicas e científicas sob falsos pretextos militares, a Ucrânia tem concentrado seu poder de fogo em um único ponto, a refinaria Kyivshel da gigante Rosneft, próxima à cidade de Samara. No dia 31 de agosto, após semanas de ataques, um enxame de drones mirou nas torres de craqueamento, essenciais para a destilação do petróleo, e nos reservatórios de óleo, incendiando-os. A Rússia, por sua vez, negou o sucesso do ataque, afirmando que todos os drones foram abatidos e que os danos foram mínimos, restos de destroços caídos. Mas você acredita nisso? Toda vez que o governo russo fala em destroços, a realidade é outra: os drones. No coração da região de Saratov, conhecida por sua riqueza natural e industrial, 6 institutos da Academia Russa de Ciências, 3 universidades e dezenas de centros de pesquisa resistem a uma guerra silenciosa que vai muito além do fronte no leste europeu. Enquanto a Rússia poderia ter escolhido atacar essas instituições sob o pretexto de alvo militar, foi outro foco que chamou toda a atenção de Kiev. Um lugar específico decisivo para a máquina de guerra russa, a refinaria de Kyivshel, perto da cidade de Samara, operada pela gigante Rosneft. Em 31 de agosto, após semanas constantes de ataques, a Ucrânia realizou mais um ataque com seus drones de longo alcance, as chamadas sanções voadoras. Vidas se cruzam com explosões quando esses pequenos, porém potentes, drones miravam as torres de craqueamento essenciais à destilação do petróleo, assim como os reservatórios de óleo, cruciais para manter o fluxo de combustível. Logo após o ataque, Moscou fez o que já parecia roteiro decorado. Declarou que todos os drones haviam sido abatidos e que o dano à refinaria consistia apenas em detritos. Mas será que essa versão é real? Ou é apenas uma cortina de fumaça para encobrir impactos profundos? Detritos virou palavra-código para uma verdade inconveniente. Esses drones ucranianos estão, sim, acertando alvos que antes pareciam intocáveis. As redes sociais de Samara não esconderam a verdade. Foram dias marcados por explosões violentas e chamas que engoliram parte da refinaria, enquanto os moradores sentiam no ar o cheiro acre do óleo queimando. As imagens capturadas pelo satélite europeu Pleiades confirmaram o que a esperança russa tentava negar. A torre de craqueamento principal e pelo menos 2 reservatórios de óleo foram atingidos e incendiados. Consequência, Kyivshel precisou ser desligada completamente, assim como outras refinarias bombardeadas ao longo de agosto. Aqui está o ponto que muita gente ignora. Não é só mais uma notícia sobre drones ucranianos atacando instalações russas. É um golpe direto na economia russa e no cotidiano de milhões. Quando operando em sua capacidade máxima, Kyivshel consegue processar 7 milhões de toneladas de petróleo por ano, cerca de 140 mil barris por dia, o que corresponde a 2,5% da capacidade total de refino do país. Um número aparentemente pequeno, mas que em termos de combustível tem um peso gigantesco. A consequência desses ataques não se limita ao fronte de batalha. Em Samara, uma região relativamente próspera com 3,3 milhões de habitantes, o efeito da destruição da refinaria vai além das chamas. O impacto mais amargo aparece nos postos de combustíveis vazios. As bombas de diesel e gasolinas com octanagens 92 e 95 desaparecem das ruas. O silêncio do motor que não liga e as filas longas nas bombas fazem o povo entender que a guerra chegou em casa.
O abastecimento foi paralisado, e a famigerada empresa GP Vimpel declarou que não conseguiria mais entregar combustível em milhares de pontos da região. A causa está nas próprias torres de craqueamento destruídas e nos reservatórios queimados, efeito direto dos ataques voadores, que forçam os distribuidores a escolhas cruéis: abastecer o exército ou a população civil. No tabuleiro da invasão russa à Ucrânia, o combustível é o verdadeiro nervo exposto. O corrói lentamente a capacidade de manter tropas em movimento e a resistência da população a uma guerra que parece não ter fim. Agora, imagine-se no meio de uma estação de combustível vazia. Sente o aroma cortante do óleo queimado misturado à decepção nos rostos das pessoas que voltam para casa sem gasolina. O som dos motores silenciados nas ruas ecoa mais do que qualquer explosão. Qual será o próximo passo dessa batalha invisível? Quanto ainda sofrerá o povo russo enquanto os céus continuam a carregar os anjos de aço ucranianos? Essa é uma guerra onde até o silêncio das bombas fala mais alto que armas. O destino de uma nação depende do que acontece nas sombras de suas torres de refino. Continuaremos acompanhando para revelar o que esses golpes significam no fim das contas para a Rússia e para o mundo. Nas últimas semanas, vimos uma série de ataques com drones ucranianos atingirem a refinaria Kyivchel, uma das mais importantes instalações petrolíferas da Rússia, e essa não foi a única a ser forçada a sair do ar durante o mês de agosto. Mas o que realmente importa não é apenas o estrago nas torres de destilação ou os incêndios que consumiram os reservatórios de óleo. A verdadeira dimensão dessa estratégia está no impacto devastador que ela tem causado na vida diária dos russos comuns. A refinaria Kyivchel, quando funcionando a pleno vapor, processa impressionantes 7 milhões de toneladas de petróleo por ano. Cerca de 140 mil barris por dia, um número que representa aproximadamente 2,5% da capacidade total de refino da Federação Russa. Pode parecer pouco, mas na economia de guerra, isso é uma parcela gigantesca. E é justamente no vizinho município de Samara, uma região considerada relativamente próspera com seus 3,3 milhões de habitantes, que os efeitos dessa guerra silenciosa começam a emergir. Não são as labaredas ou o cheiro acre de óleo queimado que mais assustam a população local, mas o que vem após a fumaça diminuir, a escassez brutal de combustível. Postos de gasolina permanecem com as bombas secas, sem diesel, e até mesmo sem gasolina comum e premium, os tipos 92 e 95. Uma imagem quase surreal, filas intermináveis, sussurros de preocupação e o silêncio dos motores que não ligam. Essa escassez não é um acidente. É resultado direto de sabotagens calculadas, uma combinação entre a ofensiva ucraniana e a própria logística russa, que enfrenta dificuldades para distribuir o combustível pela crise nas refinarias. A gigante distribuidora GP Vimpel, responsável pela entrega de combustíveis na região de Saratov e arredores, anunciou que seus caminhões já não conseguem alcançar os clientes locais, incluindo centenas de postos e atacadistas. Em sua declaração citou condições inevitáveis como causa dessa interrupção, uma forma diplomática de dizer que as torres e reservas incendiadas paralisaram a cadeia produtiva. Essa expressão pode soar neutra, mas revela uma verdade sombria. As sanções voadoras de Kiev estão forçando os fornecedores russos a uma escolha cruel. Com as instalações queimando, os produtos refinados que ainda sobrevivem ao fogo precisam seguir um destino inevitável. Eles abastecem ou o exército russo, que luta ferozmente na Ucrânia, ou o povo russo, que sente na pele a escassez e o desabastecimento. Com a guerra ainda em curso, só resta uma resposta possível. Para milhares de cidadãos russos, o resultado é claro. A gasolina está sumindo, os preços disparam e a vida cotidiana se torna um labirinto de desafios diários. E este é só um retrato pequeno, embora revelador, do que acontece em várias regiões russas, todas afetadas pela mesma tática por trás das chamadas sanções voadoras. O que ainda resta à Rússia? Quanto tempo esse jogo de impedir o combustível de chegar às ruas se sustenta? E mais assustador, como isso afetará a capacidade do exército em manter sua ofensiva, ou mesmo a segurança das próprias regiões russas? Quando a linha entre guerra e vida civil desaparece, quem realmente ganha? A resposta pode estar a apenas mais um ataque de drone de distância. Você está preparado para descobrir o próximo capítulo dessa batalha invisível? Até aqui, vimos que a Ucrânia lançou um ataque implacável às refinarias russas com seus drones de longo alcance, as chamadas sanções voadoras. Isso está forçando a Rússia a tomar decisões cruéis, priorizar o combustível para o exército ou abastecer seu próprio povo. Mas com a invasão de Putin ainda em curso, só há uma resposta possível, e os russos comuns já começam a sentir o aperto, exatamente como a Ucrânia planejou.
O que acontece em Samara é apenas um reflexo do que está se desenrolando por toda a Rússia. As sanções voadoras da Ucrânia não são um tiro no escuro, elas vêm mostrando sua eficácia repetidas vezes. Escassez de combustível virou rotina tanto dentro do país quanto nas regiões ocupadas. O jornal The Economist revelou, em um artigo de 3 de setembro, um dado chocante. Até 20% da capacidade de refino de petróleo da Rússia já foi comprometida por esses ataques. E não para por aí. Cerca de 40% dos ataques de longo alcance realizados pela Ucrânia em 2025 tiveram como alvo as refinarias russas. A consequência? A Rússia perde mais de 1 milhão de barris de produtos refinados por dia, gasolina e diesel, os combustíveis que movem tudo. Imagine o impacto nas bombas de combustível espalhadas por esse vasto território. Postos secos, filas intermináveis e um preço da gasolina que disparou 54% desde o início do ano, atingindo níveis recordes. Para muitos russos, abastecer virou um luxo caro, quase inacessível. O cheiro de combustível queimado nas cidades dá lugar ao desespero nas ruas, onde o vazio dos tanques é uma constante. Mas a crise vai além do desconforto cotidiano. O governo russo sente no bolso uma perda brutal de receita. Nos primeiros 7 meses de 2025, o déficit estatal já alcançou 61,4 bilhões de dólares. Um buraco financeiro que só cresce porque a Rússia está ficando sem o petróleo refinado que sempre vendeu para financiar sua guerra na Ucrânia. Ironicamente, esse é exatamente o problema que as sanções ocidentais jamais conseguiram criar. Quem está fazendo o estrago de verdade são as sanções voadoras da Ucrânia, silenciosas, precisas e devastadoras. Qual será o próximo passo dessa guerra invisível que está minando o gigante russo? E o mais cruel de tudo, será que os soldados que Putin tanto insiste em manter abastecidos estão realmente recebendo o combustível necessário? A resposta pode estar mais perto do que imaginamos, e pode mudar tudo. Já vimos que a economia russa amarga um déficit enorme causado pelo esvaziamento das receitas oriundas da venda de petróleo refinado, resultado direto dos ataques estratégicos da Ucrânia. As chamadas sanções voadoras impulsionadas por drones de longo alcance estão cumprindo o papel que as sanções tradicionais do Ocidente não conseguiram: minar a capacidade de guerra russa ao golpear a fonte do combustível que alimenta seus tanques e mísseis. Apesar de todos esses impactos, a Rússia insiste que os cortes no fornecimento doméstico de combustível são um preço aceitável para manter suas tropas abastecidas nas linhas de frente da Ucrânia. Mas será mesmo que os soldados russos continuam recebendo o que precisam? A verdade é que essa ilusão está desmoronando rapidamente. No dia 1º de setembro, uma sombra ainda maior emergiu. As sanções voadoras estão provocando escassez aguda de combustível não só dentro da própria Rússia, mas também em seus territórios ocupados. Em Luz, onde Moscou diz controlar quase 99% da região, os relatos de postos de gasolina desabastecidos viraram rotina. Combustíveis comuns, como gasolina de 92 e 95 octanas, simplesmente desapareceram das bombas, enquanto filas intermináveis se formam sob um sol escaldante ou sob o frio cortante dos meses que se aproximam. Imagens geolocalizadas e denúncias locais confirmam o caos. O Ministério Local de Energia, claramente pressionado, admite interrupções no abastecimento, esgotamento dos estoques e uma demanda fora do normal nas últimas semanas. A tradução clara e nua dessa confissão? A Ucrânia está destruindo todos os combustíveis refinados destinados à luz, e a tragédia se repete em outros lugares. Na Crimeia e no Krai de Zabaikalsk, ocupados por forças russas, o abastecimento depende de racionamento à moda antiga, um retrocesso aos tempos sombrios da União Soviética. As Ilhas Kurilas estão quase sem combustível, assim como a vasta região de Primorye. E não para por aí. A mais de 5.900 quilômetros adiante, em Chabarovsk, no extremo oriente russo, a crise também já reverbera. Cidades portuárias como Vanino e Sovetskaya Gavan, ligadas ao mar do Japão, enfrentam filas intermináveis para um combustível que simplesmente não aparece. Esse cenário deixa claro que o pesadelo em Samara, causado pelo impacto direto nas refinarias, está longe de ser um caso isolado. É um padrão, uma tempestade perfeita que se alastra por todo o território russo, expondo as falhas do regime e a eficácia brutal da resposta ucraniana. Mas uma pergunta permanece: até onde essa pressão conseguirá levar as fábricas e traz os tanques russos? E principalmente até quando cidadãos e soldados russos suportarão o aperto e a escassez? O jogo de poder que parecia um duelo econômico distante começou a se tornar uma batalha diária para milhões? Uma batalha que mostra que nem todo o combustível do mundo pode segurar um império à beira de seu maior colapso.
Você já imaginou que uma guerra poderia ser vencida não apenas por soldados, mas por pequenos drones que voam silenciosamente e põem fogo em refinarias de petróleo? Pois é exatamente isso que está acontecendo agora. Após meses de sanções que deveriam paralisar a indústria petrolífera russa, a Ucrânia decidiu tomar uma atitude diferente. Em vez de esperar que os bloqueios econômicos funcionassem, eles lançaram uma série de ataques aéreos com drones de longo alcance, conhecidos como sanções voadoras, destruindo as estruturas que mantêm o combustível russo fluindo. Até aqui, vimos que essas ações têm um impacto devastador. A região de Saratov, um dos centros industriais mais importantes da Rússia, foi alvo constante dessas ofensivas. A refinaria Kybyshel, próxima à cidade de Samara, responsável por processar milhões de toneladas de petróleo anualmente, foi atingida repetidamente. A Rússia tenta minimizar, alegando que os drones só deixaram destroços. Mas imagens de satélite e vídeos nas redes sociais mostram incêndios gigantescos e explosões que forçaram o fechamento total da instalação. O resultado? Falta de combustível em toda a região, com postos de gasolina vazios e filas intermináveis. Mas isso é só o começo da história. O que acontece em Samara não é um caso isolado. De norte a sul, de leste a oeste, cidades portuárias como Vanino e Sovetskaya Gavan, no mar do Japão, enfrentam a mesma crise. Isso revela um padrão que não pode ser ignorado. Entre os dias 2 e 24 de agosto, a Ucrânia realizou pelo menos 12 ataques a infraestruturas petrolíferas russas, além de outros golpes ao longo do mês, ampliando essa pressão sem precedentes. Agora, a pergunta que não quer calar. Como a Rússia, uma potência que sempre se gabou de sua autossuficiência energética, está lidando com esse estrangulamento? A resposta está no cheiro forte de diesel queimado que invade as ruas, nas bombas de combustível desertas e no desespero crescente dos cidadãos comuns. O país enfrenta uma crise interna que ameaça desmoronar sua capacidade de sustentar a guerra e a economia doméstica. A União Europeia já reconheceu o poder destrutivo dessas ações. Katarina Maternova, embaixadora da UE na Ucrânia, afirmou que as filas por combustível na Rússia são consequência direta desses ataques e que essa pressão precisa continuar. Afinal, os meses anteriores, apesar de já terem registrado dezenas de ataques, não causaram esse colapso. O que mudou? O volume e a intensidade dos golpes. Agosto de 2025 foi o mês mais agressivo até agora, com a Ucrânia atingindo mais refinarias do que nunca. Imagine o impacto disso. Mais de 1 milhão de barris de produtos refinados como gasolina e diesel, deixaram de ser produzidos diariamente. O preço do combustível disparou 54% em comparação ao começo do ano, deixando famílias e empresas à beira do colapso financeiro. Enquanto isso, o governo russo vê suas receitas diminuírem drasticamente, ampliando o déficit estatal para impressionantes 61,4 bilhões de dólares nos primeiros 7 meses de 2025. Mas a maior ironia é que nem mesmo os soldados russos na linha de frente estão imunes a essa escassez. As regiões ocupadas por Moscou, como Luz e Donetsk, sofrem com bombas vazias e filas quilométricas. Enquanto a logística russa luta para manter as tropas abastecidas, a guerra do combustível, que parecia invisível, agora se revela como um dos maiores desafios para a máquina militar russa. E a pergunta que fica é, até onde essa estratégia vai levar? Será que os ataques voadores da Ucrânia conseguirão derrubar a economia russa por completo? Ou haverá uma resposta inesperada de Moscou? A batalha pelo controle do petróleo russo acaba de começar, e o que está por vir pode mudar o rumo de todo o conflito. Você está preparado para descobrir o que acontece quando um país começa a perder seu combustível mais precioso? Nos meses anteriores, os ataques ucranianos às refinarias russas ainda não haviam provocado a escassez de combustível que vemos hoje. O volume de ataques era menor e, apesar do impacto, não suficiente para causar um colapso nas reservas. No entanto, agosto de 2025 mudou tudo. Foi o mês com o maior número de ataques já registrados contra a infraestrutura petrolífera russa. Mas o que está por trás dessa escalada? E por que a situação se tornou tão crítica agora? Entre os dias 2 e 24 de agosto, a Ucrânia lançou pelo menos 12 ataques certeiros contra as refinarias russas, segundo o jornal The Independent. E isso não inclui outros ataques, como o bombardeio à refinaria de Samara que já mencionamos antes. Comparado com a frequência média de ataques em 2024, agosto praticamente dobrou o ritmo, mostrando que a Ucrânia está agora atingindo a Rússia com uma intensidade inédita. De acordo com a Reuters, até 25 de agosto, 10 refinarias russas já haviam sido afetadas, causando uma queda de aproximadamente 17% na capacidade de refino, número que hoje se aproxima de 20%, conforme dados do The Economist.
Mais ataques significam mais refinarias fora de operação e, por consequência, mais petróleo raso em chamas. Parece simples, não é? Mas a verdade vai muito além disso. A verdadeira virada está na estratégia. Em 2024, a Ucrânia atacava uma refinaria e depois focava em novos alvos. Agora, a tática mudou radicalmente. Quando uma refinaria é atingida, os drones voltam a atacar aquele mesmo lugar repetidas vezes, às vezes com poucos dias de intervalo entre os golpes. O objetivo é claro: impedir que a Rússia consiga reparar os danos e colocar a refinaria em funcionamento novamente. Essa mudança explica a escassez crescente de combustível que está atingindo a população russa. Imagine o som das explosões, o cheiro acre da queima do petróleo, a fumaça densa que sobe ao céu, tudo enquanto os tanques de combustível secam nas bombas de gasolina. O impacto dessa tática é refletido nos números frios. A Agência Internacional de Energia e a Reuters estimam que a produção diária de petróleo refinado na Rússia caiu de algo entre 4,8 e 5 milhões de barris em julho para algo entre 4,5 e 4,7 milhões em agosto. Pode parecer pouco, mas essa redução é devastadora para um país que depende do petróleo para financiar sua guerra. O que isso significa para os russos comuns? Fila nas bombas, postos fechados e o preço do combustível disparado. A guerra não está só no campo de batalha, mas agora também nas ruas, nos postos, no cotidiano de milhões. A pergunta que não quer calar: até onde a Rússia vai aguentar essa pressão interna? E mais importante, qual será o próximo passo da Ucrânia para intensificar ainda mais essa crise? A resposta pode mudar o rumo dessa guerra de forma definitiva. Será que uma simples redução na produção de petróleo de apenas algumas centenas de milhares de barris pode causar um colapso na economia de toda uma nação? No coração da crise, a Rússia vê sua capacidade de refino cair de quase 5 milhões para pouco menos de 4,7 milhões de barris por dia entre julho e agosto. Pode parecer pouco, mas essa queda já cria escassez por todo o território russo. E mais inquietante, cada ataque ucraniano comprova o impacto devastador dessa nova guerra invisível que não envolve soldados, mas drones que voam silenciosamente para sabotar o combustível que move a máquina soviética. Nosso resumo até aqui: desde o início do conflito, a Rússia enfrentou sanções ocidentais que prometiam esmagar sua indústria petrolífera, barra por barra. Contudo, a venda de petróleo continuou quase intacta, devido a brechas e a parceiros comerciais que mantiveram a compra do combustível russo. Porém, uma mudança começou a acontecer. Os ataques ucranianos contra refinarias estratégicas, especialmente ao longo de agosto, iniciaram uma nova era, as chamadas sanções voadoras, drones que incendeiam tanques e torres de destilação, desviando o curso da guerra e da economia. Mas você sabia que essas sanções voadoras significam muito mais do que explosões e fumaça? Elas representam a real capacidade da Ucrânia de prejudicar uma estrutura que parecia inabalável, obrigando a Rússia a enfrentar uma decisão cruel: priorizar o combustível para suas tropas ou manter suas cidades funcionando. E a pergunta que não quer calar é: até quando a Rússia vai conseguir esconder as consequências dessa crise interna? Vamos olhar para os números oficiais e o cenário das sanções. Desde o início da guerra, a Rússia enfrenta quase 24 mil sanções impostas pela comunidade internacional, um dos maiores bloqueios econômicos da história moderna. No entanto, a complexidade do mercado internacional deixou vulnerável esse mecanismo de punição. Por quê? Porque apesar de muitos países proibirem comprar petróleo russo diretamente, ele continuou entrando e saindo de outros países que não adotaram a mesma postura rígida. A Turquia e a Índia se destacam aqui como principais intermediários, adquirindo petróleo russo e revendendo, muitas vezes com lucro, para nações ocidentais. Imagine o cenário: navios fantasmas cruzando oceanos, trocando bandeiras, carregando petróleo sujo de conflito para os mercados mais lucrativos do mundo. Isso alimentou o cofre de Putin e manteve suas forças abastecidas, pelo menos até agora. Mais ainda, isso explica por que as sanções tradicionais, por mais severas que tenham sido, não conseguiram quebrar os elos mais valiosos da Rússia. Mas o verdadeiro choque vem dos céus, ou melhor, do som quase silencioso dos drones que cruzam a tensão do conflito. Sanções voadoras não é uma expressão vazia. É a estratégia afinada que transforma o óleo em fumaça e faz os tanques russos pararem nas frentes de batalha. São ataques minuciosos que atingem precisamente torres de destilação e tanques gigantes, incendiando o capital bruto da Rússia. Cada drone que explode não é apenas uma perda logística, é um golpe direto na máquina de guerra de Putin e um desafio intolerável ao seu domínio.
E enquanto o Kremlin tenta minimizar os danos, classificando os ataques como apenas detritos caindo do céu, as imagens de satélite e relatos das cidades russas incendiadas confirmam uma verdade dolorosa: os drones atingiram em cheio as artérias da indústria petrolífera. As chamas que iluminam o céu de Samara e Saratov anunciam uma revolução invisível, capaz de desmontar a economia da maior nação do mundo. Agora pergunte-se, essa guerra silenciosa acabou de começar? Ou seria esse um vendaval que vai varrer o poder de Putin para sempre? A batalha por combustível se intensifica, e a Rússia começa a sentir no bolso e no tanque a pressão que antes só seus soldados encaravam no fronte. O que está por vir? Como a Rússia vai reagir quando a guerra não for mais nas ruas, mas em seus depósitos de combustível? Fique atento, a segunda parte dessa história pode mudar tudo o que você pensa sobre o conflito. Até agora, vimos que a Rússia usava manobras para vender seu petróleo mesmo com as sanções ocidentais. Países intermediários compravam o petróleo russo bruto ou refinado, revendendo para o Ocidente às escondidas. Todos aparentemente ganhavam nessa trama, menos a Ucrânia, que conta com o apoio ocidental para frear Putin. Mas afinal, quem está realmente pagando o preço dessa guerra de interesses? O que poucos percebem é que, enquanto se discute a efetividade das sanções, a União Europeia continuou comprando petróleo russo. Surpreendentemente, em 2024, o gasto da UE com petróleo da Rússia ultrapassou, e muito, o valor da ajuda militar enviada à Ucrânia, 25,5 bilhões de dólares em petróleo contra 21,8 bilhões em suporte militar. Essa disparidade não passou despercebida por Kiev, que não poupou críticas aos países que mantêm essas compras. Imagina o cheiro pesado do óleo queimado nas ruas, o som áspero dos tanques rolando enquanto as fábricas perfuram a noite com sua fumaça. É esse mesmo combustível que fortalece as máquinas da guerra. O conselheiro econômico ucraniano Oleg Ustenko foi direto ao ponto. Os europeus querem ajudar, são nossos aliados, mas não percebem que cada dólar dado a Putin financia a máquina de guerra que destrói nosso povo, o que aconteceu em Bucha e em tantos outros lugares. Mesmo assim, a compra seguiu firme, como se ignorasse as súplicas da Ucrânia. Esse cenário fez crescer a importância dos ataques ucranianos, chamados de sanções voadoras, uma campanha agressiva de drones contra as refinarias russas, ao derrubar esses alvos estratégicos. A Ucrânia não apenas impede a venda de derivados de petróleo, mas retira o combustível essencial das forças russas. Imagine um flashback, o zumbido distante de uma nuvem de drones cortando o céu noturno, o cheiro acre da fumaça de torres de destilação em chamas, explosões espalhando faíscas ao vento, enquanto alarmes ecoam nas cidades próximas. A Ucrânia transformou seu céu em um campo de batalha invisível e devastador. Enquanto a diplomacia tropeça diante do comércio disfarçado, esses ataques vão minando não só os lucros de Putin, mas também a própria capacidade de guerra da Rússia. Com as refinarias parando uma por uma, não há como distribuir gasolina ou diesel suficiente para abastecer veículos militares ou aquela rede sombria de revenda internacional. Agora só resta uma pergunta: até onde essa nova tática pode levar a guerra? E por quanto tempo o mundo continuará assistindo a tudo isso em silêncio? Até aqui, vimos que as chamadas sanções voadoras da Ucrânia estão conseguindo paralisar as refinarias russas, algo que as sanções ocidentais não alcançaram em anos. Mas o que acontecerá a seguir? Um documento revelou que os Estados Unidos estão pressionando a Europa para interromper completamente a compra de petróleo russo. Será que essa medida seria suficiente para acabar com a resistência de Putin? Será que a Europa aceitará esse desafio? Um vazamento recente apontou que, apesar dessa insistência americana, não houve declarações oficiais nem da Casa Branca, nem dos países europeus. E mesmo que a Europa decida abandonar o petróleo russo, pode ser que já seja tarde demais. Reportagens indicam que a teia complexa das sanções falhou em deter o fluxo energético da Rússia. O motivo? Um limite de preço fraco e uma frota clandestina criada por Putin para driblar as sanções. Isso tem feito com que o efeito das armas financeiras ocidentais diminua progressivamente, como uma lâmina que perde o fio. Diante desse impasse, só existe um caminho: intensificar as sanções voadoras. A Ucrânia já provou que sua estratégia funciona e sabe que as defesas russas contra os drones ainda são insuficientes para impedir os ataques. As filas nos postos de combustível e a falta de diesel dentro da Rússia, assim como nos territórios ocupados, já são um sinal claro de que a situação está longe de melhorar. E então, é possível que essa crise energética seja apenas o começo? Enquanto o Ocidente ainda discute, a Ucrânia vai continuar atacando sem piedade. E essas escassezes que já causam tanto impacto, devem se tornar muito piores.
Para piorar, dentro do próprio regime de Putin, cresce um conflito interno voraz. A própria estrutura de poder russa está começando a ruir por dentro. Será que isso vai acelerar a queda do império de Putin? Ou Vladimir conseguirá resistir a essa tormenta que ele mesmo ajudou a criar? O destino da Rússia está mais incerto do que nunca. Até agora vimos que as sanções voadoras da Ucrânia mal começaram a revelar seu impacto devastador. O que era apenas uma série de ataques contra refinarias russas se transformou numa crise profunda, e parece que a situação dentro da Rússia está prestes a explodir de verdade. Porque a disputa não está mais apenas lá fora no campo de batalha ou nos céus, mas dentro do próprio coração do regime de Putin. Um conflito aberto estourou entre a FSB, os temidos serviços secretos russos, e os generais do exército. É um racha que nunca se imaginaria ver acontecer em um país tão controlado e rígido. Imagine o estrondo disso, uma guerra sombria entre duas forças que deveriam estar lutando lado a lado. E dessa tempestade interna pode nascer o abismo que vai engolir a própria Rússia. Será que essa luta entre a FSB e os militares pode ser o estupim para a queda do regime? Um sistema tão fechado, tão aparentemente impenetrável, está agora consumindo a si mesmo em meio ao fogo cruzado de suas próprias lideranças. Essa fissura, que parece pequena sob o véu das notícias oficiais russas, pode se tornar uma rachadura fatal, a ponto de derrubar um colosso. Imagine o frio no ar, o silêncio tenso nos corredores do poder, as decisões desesperadas sendo tomadas enquanto o país à beira do colapso segura a respiração. A Rússia que conhecemos pode estar entrando na sua fase mais turbulenta e imprevisível. E a pergunta que não quer calar é, quem sairá vencedor dessa batalha interna? Ou se haverá algum vencedor? Prepare-se, porque o fim dessa história pode ser ainda mais chocante do que você imagina. O que você faria se a própria estrutura de poder que domina sua vida começasse a se destruir por dentro, ao mesmo tempo em que a guerra avança do lado de fora?